Você já teve problema com lazy loading no mapeamento one-to-one? Ou seja, você já teve horas que você queria que ele funcionasse como lazy, mas ele não funcionava? Bom, é isso que eu quero te mostrar aqui. Fica comigo. Meu nome é Normandes, eu sou um dos instrutores da AlgoWorks. Vamos lá. O código desse exemplo você pode baixar nesse link aqui lá no GitHub. Bom, vamos lá. Qual que é a ideia? A ideia é bem simples. É eu criar tem duas entidades aqui no meu sisteminha. Um usuário e um endereço. Onde um usuário tem um endereço. Simples assim mesmo. Vamos lá, one-to-one. O dono do mapeamento é o endereço. Então, o dono do mapeamento é o endereço, onde tem aqui o one-to-one, John Colon é o código do usuário. Ok? Bem simples mesmo. E aí o que eu quero fazer? Eu quero buscar apenas o usuário, porque o meu sistema lá eu preciso de uma determinada hora retornar apenas o usuário. Eu não quero saber o endereço. E para facilitar um pouquinho as coisas aqui, eu criei, usando o DBUnit, com o JIntegrity, para já popular as tabelas para a gente. E para criar as tabelas, aqui tem a classe gerar tabelas, que ele vai pegar aqui do persistent.xml as informações. Então, olha só, o esquema, exemplo, lazy one-to-one. Já criei aqui no MySQL. Ok, defini que o usuário, senha, muda aí o seu, se você precisar. A geração, coloca o update para o Hibernate poder gerar as tabelas lá para mim. Ok, vou mandar dar um run as aqui, Java Application. Olha lá, tabelas geradas com sucesso. Se eu vier aqui dar um refresh, agora eu tenho aqui as tabelas, endereço e usuário criadas. Bom, voltando aqui, por que apareceu esses logs aqui do log4j? Porque eu coloquei, daqui, ó, log4j.properties para ele gerar no console para mim as informações. Ok? Então, beleza, posso fechar esse cara. E vamos aqui na minha teste consultas para eu te mostrar um pouquinho do JIntegrity com DBUnit. Eu estou inicializando o JIntegrity falando para ele usar o MySQL e para ele limpar e inserir os dados. Quais dados? Aqui no JIntegrity.properties, eu estou falando para ele, ó, olhe dentro da pastinha dados, tem dois arquivos, usuário e endereço. Eu tenho que colocar nessa ordem, porque ele vai saber que ele tem que inserir primeiro usuário e depois endereço. Na hora de apagar, ele sabe que ele tem que apagar endereço e depois apagar o usuário. Para a gente não ter problema com as chaves estrangeiras, certo? Se você olhar aqui, o XML, olha como ele é simples. Usuário, né, tem o código e o nome. O endereço tem o código, o nome da rua e o código do usuário, minha foreign key. Fechou aqui, beleza, beleza. Para eu pegar o Entity Manager, estou usando o JPA Helper aqui, que me retorna o Entity Manager atual. Beleza? Ele vai usar esse Hibernate Properties para conectar no banco. Bom, feito isso aqui, eu já tenho o Entity Manager para eu poder brincar aqui nas minhas consultas. E eu quero fazer um find de usuário, passando apenas o código, e quero verificar que o nome dele é João. Beleza? Eu só quero fazer isso. Então, se eu mandar executar esse cara aqui como um teste unitário, vamos ver aqui o que ele vai mostrar. O teste vai passar, ele fez o select para mim. Beleza, só que olha bem o select que ele fez. Ele foi lá na tabela endereço também. Ou seja, eu pedi para ele buscar o usuário, mas ele foi lá em endereço também. Ou seja, isso pode ser um problema grave de performance no seu sistema. Concorda comigo? Então, o que eu posso fazer? Normandes, você esqueceu de colocar aqui o fetch. Por isso que está dando errado. Então, vamos ver se é isso mesmo. Você esqueceu de colocar o lazy, Normandes. Então, beleza, vamos colocar aqui o lazy e vamos ver o que vai acontecer. Vou mandar executar mais uma vez. E olha só, fez o select aqui do usuário, apenas do usuário. Está certo, olha, tirou aquele lá. Mas depois, olha só, ele fez de novo o do endereço. Não é? A única coisa que ele fez aqui foi separar. Ele fez um, depois ele fez outro select. Tá vendo? Então, não ajudou muito não. Essa ideia aqui não ajudou não. Porque não tem como o Hibernate saber se esse cara aqui é null ou não. Para ele saber se ele é null ou não, ele tem que ir lá do outro lado. Beleza? Então, ele vai lá. Por isso que ele está indo lá. Então, o que eu quero... Como é que eu faço para resolver isso daqui? A gente vai dar uma enganada no Hibernate. Eu vou falar para ele não usar proxy. Como que eu faço isso? Usando essa anotação aqui, lazy to one option.noproxy.
Fala assim, eu não quero que você use proxy. E aí eu vou te ensinar a como criar esses objetos. Como que eu faço isso? Eu vou implementar, já estou implementando aqui, eu vou implementar a interface chamada de Field Handle. E eu vou sempre obrigado a implementar dois métodos aqui, que são os handles, que vão ser os caras que vão saber tratar. Vou colocar eles aqui. Vão saber tratar como... Tem que criar o atributo. Que ele vai saber como tratar a hora de ler e escrever um endereço. Então, deixa eu colocar aqui e a gente já volta lá. Field handle. Só de render. E aqui retorna o render. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Eu já falei para ele não usar proxy, né? E já estou interceptando aqui, falando para ele a forma como ele deve tratar o campo. Qual campo? Se o render for diferente de null, eu vou fazer o seguinte. Na hora de retornar, aqui eu retorno. Na hora de retornar o endereço, eu vou read object, ler de qual objeto? Desse mesmo. Qual campo? O endereço. E qual que é o valor antigo que estava aqui? Opa, o endereço. Beleza? Então eu estou... que é diferente de null. Endereço. Então aqui eu estou falando para ele ler o objeto a partir do handle. Okay? E quando ele for escrever, também, se o handle for diferente de null, na hora de setar o endereço, eu vou fazer assim, handle ponto write object desse, qual é o nome? Endereço. Qual é o valor antigo? This.endereço. E qual que é o novo? O que eu estou recebendo. Beleza? Então aqui eu estou passando para ele, ensinando para ele como ele deve ler e escrever esses objetos. Ok? Esses atributos. Bom, tranquilo. Eu acho que é só isso daqui que eu preciso adicionar. Existem outras formas de se fazer isso, ok? Essa forma aqui a gente está enganando a instrumentação, mas você poderia fazer a instrumentação que é manipulação direta de bytecode na hora de compilar o seu código, mas nem sempre isso é possível. Existem outras coisas que podem acontecer. Então eu resolvi fazer dessa forma aqui para te mostrar e você ver se vai te atender. Ok? O que eu vou fazer? Vou mandar executar aqui de novo o meu teste unitário e a gente vai analisar o select que ele gerou. Olha só o select que ele gerou somente em usuário. Agora ele não fez o select na tabela endereço. Tá vendo? Ele só vai fazer na tabela endereço se você vier aqui e fizer um get endereço. Se você fizer isso, vou mandar aqui, aí ele vai fazer o select endereço. Olha só, então ele fez o select aqui, depois ele fez o de endereço, porque eu mandei ele retornar o endereço. E aí você pode falar, mas eu não queria nem que isso aqui acontecesse, eu gostaria que isso aqui retornasse null. Okay? Então como é que a gente pode fazer isso? Né? Qual situação que isso talvez aconteceria? Às vezes você está fazendo algum sisteminha que precisa de converter essa entidade sua em algum web service, por exemplo, e o framework do web service pode ser que ele chame todos os gets lá para preencher os atributos. Né? Então se ele estiver fazendo algo assim, como eu disse, existem várias formas. Você pode, o próprio framework, você às vezes consegue fazer isso lá. Mas uma das formas seria utilizar aqui no POM, eu adicionei aqui já, uma dependência, essa binlib aqui do Hibernate. O que esse camarada faz? Ele traz aqui para mim uma classe, Hibernate 3DTO Copier, que eu vou chamar de copiador aqui. Que esse cara vai fazer o seguinte para mim. Ele vai gerar uma cópia para mim do usuário, beleza? Mas sem estar ligada a nada do Hibernate, ok? Então eu vou fazer o seguinte, usuário
cópia, copiador.hibernate to DTO U. Ou seja, ele faz uma cópia para um DTO, Data Transfer Object, que é normalmente usado nesse caso que eu falei. Ou seja, quando você precisa transmitir o objeto e você quer um objeto puro, sem estar relacionado com ninguém. E aqui eu posso fazer a cópia. Eu vou fazer até aqui na cópia para ver que o meu teste vai passar. A gente vê de uma forma mais certa, né? Assert null, deixa eu importar aqui. Ou seja, na cópia o endereço eu quero que seja nulo, eu não quero que faça o select e eu estou falando que eu quero que o endereço seja nulo. Beleza? É isso que eu quero que ele retorne para mim. Então se eu mandar executar mais uma vez agora, vamos dar uma analisada. Olha lá, passou o teste, só fez esse select. Se passou o teste, significa que o get endereço retornou null. Certo? Bom, era isso daqui que eu queria deixar para você. Comente aí o vídeo, comente aí para mim, para ver se isso aí te ajudou. Comente aí se você tem outras ideias, como eu disse, existem outras opções, então comente, vamos participar e fazer essa discussão crescer. Beleza? Valeu!